Agora o assunto é remanejamento de pessoal no seu negócio. Gestão empresarial, com Valfredo Farias. Muito bom dia, Valfredo, tudo bem? Bom dia, Israel, e um bom dia especial para todos os nossos ouvintes aí de Belém e do Brasil todo. Maravilha, todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí em todo o país pela internet. Valfredo, remanejamento de pessoal, promoção, cargos, salários, é algo que o empresário tem que ter bastante cuidado. Pois é, vamos só recapitular um pouco, né? A gente fala muito das empresas familiares, né? Que, diga-se, é a maioria absoluta das empresas, principalmente na nossa região aqui. Como é que acontece? Tem muita informalidade, né, Israel? Você contrata, por exemplo, uma pessoa ali que vai fazer a limpeza da tua empresa, né? Um auxiliar de serviços gerais. Esse cara é tão bom que ele vai sendo promovido, né? Mas como se dão as promoções? O dono vê, não, é legal, o rapaz é gente boa, chega no horário, então vou promover. Trabalha bem. Trabalha bem. E a gente fala isso para todos os cargos, né? A maioria das empresas, quando não tem um processo de profissionalização bem amadurecido, as promoções acontecem muito conforme a cabeça do dono, né? Esses dias eu estava num cliente e a gente estava conversando justamente disso, porque tem um rapaz na empresa dele que entrou também como auxiliar de serviços gerais, né? E esse rapaz, a gente percebe que é um rapaz que ele dá muito sangue pela empresa, né? Então, na nossa reunião, meu cliente chegou e falou: Valfredo, vamos promover o fulano, porque eu sinto que ele é um rapaz dedicado, isso, aquilo. Legal, vamos, para que cargo? Ah, vamos colocar ele no financeiro. Eu falei, não pode. Porque ele não tem formação para estar no financeiro. De repente, ele nem gosta, não vai gostar do financeiro. Porque na cabeça desse meu cliente, um auxiliar financeiro é um cargo importante dentro da empresa dele, né? Então, o que acontece demais nas empresas, Israel, e aí esse exemplo que eu vou dar agora, eu já vi acontecendo muito no mercado, e é o de praxe, né? Esse exemplo, se você conversar com algum consultor, alguma pessoa que trabalhe com a gestão de empresas... Já passou por isso. Já passou e vai te dar esse mesmo exemplo, que é o clássico. É o vendedor bom, ele é tão bom que é promovido para gerente de vendas. Sim. Né? E são tarefas e funções totalmente diferentes. Então, eu já vi isso acontecendo em algumas empresas, da empresa perder o melhor vendedor que ela tinha e não ganhar um bom gerente, né? E aí tem uma complicação nessa história, porque a partir do momento que você promove, né, e muitos empresários são movidos pela ansiedade, ele vai lá e assina logo a carteira do funcionário. Não, era vendedor, olha, traz tua carteira, a partir de amanhã você é gerente. E aí o que acontece? Ele não tem um perfil de gerente, provavelmente não vai ser treinado para ser gerente, né? E o dono se enche de expectativa que ele faça uma boa gerência ali da equipe. E não acontece na maioria das vezes. E aí você não pode recuar ele de novo para o vendedor. Sim. O que você tem que fazer? Demitir o coitado, né? Então, eu já vi isso acontecendo várias vezes, né? E acontece demais. Por exemplo, esse meu cliente agora, ele queria tirar uma pessoa do Serviços Gerais para passar para o departamento financeiro. Ali tinha dois problemas. Primeiro, o rapaz não tinha formação, né? Segundo, o dono não perguntou para ele se ele gostaria de trabalhar na área financeira, porque não é todo mundo que gosta, pelo contrário, né? Poucas pessoas gostam de trabalhar na área financeira. É verdade. Né? Então, isso acontece também nas demais funções. Por exemplo, vendedor, a partir do momento que você sai de um cargo de vendas, que você tem liberdade, está na rua, geralmente, né? Visitando cliente, contato, você passa por um serviço de gestão, né? Você passa a ser gerente, coordenador de equipe, né? Você vai assumir várias atividades burocráticas. Geralmente o vendedor ele não gosta de fazer atividades burocráticas. E o que acontece na maioria dos casos? O dono, ele não pergunta se o rapaz, né, se a pessoa, né, às vezes, muitas vezes é o cargo feminino também, né, são mulheres que assumem isso.
o dono, ele não pergunta se a pessoa quer, né? Ele já impõe, não, olha, a partir de agora você vai ser gerente. E aí a pessoa fica naquela sinuca, né? Ele tem que aceitar, porque se ele falar que não, o gestor vai achar que ele não está querendo crescer dentro da empresa, que ainda tem isso, né, Israel? Às vezes as pessoas, elas não é a questão de estarem acomodadas, é que elas gostam de fazer o que elas fazem. Sim. E às vezes elas não querem ser promovidas justamente porque elas acham que elas vão perder o gosto do trabalho, né? Isso também eu já vi algumas vezes, né? Então, como é que tem que se dar um processo desse, Jael? Primeiro, você tem que avaliar o perfil de cada pessoa, né? Vamos para os critérios, então, Isso. na hora de fazer essa promoção, esse remanejamento. Não só o perfil olhando, mas você tem que ter escrito, tem que ter uma regra, a gente costuma fazer isso quando a gente faz um cargo de salários. Você, quando está definindo o cargo da pessoa, né, o cargo que vai ter dentro da tua empresa, você define um perfil para aquele cargo. Então, quais são as responsabilidades? Quais são os critérios de promoção? O que é exigido em termos de escolaridade? Então, tudo isso tem que estar dentro desse perfil. Quando você pega uma pessoa para remanejar para outro cargo, primeira coisa que você tem que ver é se ela está dentro do perfil. Né? Está dentro do perfil, legal. Qual é o segundo passo? Conversar com a pessoa para saber se ela realmente quer. Se ela tem pretensões. Isto. E mais uma vez, né, como eu já falei agora, não se espantem se a pessoa não quiser. Né? Não levem isso como um fator desmotivador para você continuar investindo nessa pessoa. Né? Às vezes, como nós comentamos, é padrão dela, ela não quer mesmo, porque ela está satisfeita com o que ela faz. Né? Até porque, às vezes, também, a pessoa não tem tempo de assumir um cargo de gestor, né? Porque você tem que ter mais disponibilidade para a empresa e vários outros fatores. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma vida muito complicada, pessoal. E quando ela tem uma promoção dessa, ela tem que abrir mão de várias coisas que ela não pode. Tá? Então, o dono da empresa e o gestor tem que ter noção disso também. Terceiro passo, né? A pessoa topou, ela tem um perfil. O que é que tem que ser feito? Tem que ser treinado. Então, você não pode assinar a carteira dele de uma vez. Não, agora você é gerente, coordenador. Não, dá um tempo de maturação. E eu sempre digo o seguinte, dá um tempo de uns 3 meses, conversa com a pessoa, fala, olha, a partir de agora você está afim? Estou afim. Então, você vai ser treinado para ser esse gestor, para ser esse coordenador. Né? Então, durante 3 meses, nós vamos te avaliar para saber se realmente você tem um perfil, se você vai se enquadrar no que a empresa exige, e depois a gente vai e muda a tua carteira. Tá? Então, o procedimento correto é este. Infelizmente, muitos empresários, muitas empresas não seguem isso. Vão na ansiedade e às vezes acabam queimando um profissional excelente. Eu sei que a gente já está um pouco estourado no tempo, Valfredo, mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque foi algo que você mencionou ao longo da sua explicação. O quanto que a formação pesa na hora de fazer essa mudança? Olha, Israel, eu vou falar por mim, né? E é o que eu indico para meus clientes. É lógico, tem cargos que é importante a formação, né? Mas eu percebo muito mais a atitude do profissional do que a formação em si. Até porque, quando a gente fala de curso superior hoje, muitas pessoas têm curso superior. Né? Então, e muitas pessoas com curso superior desqualificadas. Né? Você pega uma pessoa de 2º grau, de ensino médio, não, ainda estou no 2º grau, de ensino médio, e às vezes tem muito mais atitude e vai gerar muito mais resultado para a empresa do que uma pessoa com ensino superior. Maravilha, Valfredo de Farias falando para a gente aí sobre remanejamento de pessoal, promoção, cargos e salários, enfim, muito interessante. Muito obrigado, Valfredo. Obrigado, Israel, e até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima terça-feira, 11h52. Boletim Amazônia.